Olá pessoal, Lorena aqui de novo para mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um react sobre a relação do Jake e da Lady Iris. Eu já tava sedenta por fazer esse vídeo, eu sempre fiquei adiando porque eu queria muito que fosse uma reação original, não queria que fosse nada fabricado. Não que as outras reações sejam fabricadas, mas eu não queria fazer uma reação já tendo assistido o vídeo, não sei se vocês entenderam. Então vamos lá. Peraí. Só meu mouse funcionar direito. Eita, nós. Eita. O jeito autêntico com que Hora de Aventura consegue retratar toda a complexidade de diversos tipos de relacionamentos. E essa provavelmente não é a primeira vez que eu digo isso aqui, mas sempre que eu reassisto os episódios, eu fico ainda mais surpreso com o modo tão bonito e real que certos sentimentos são expressados. Ao longo da história, a gente se depara com relações extremas. É uma coisa que quem assiste Hora de Aventura diversas vezes percebe. Porque na primeira vez que você assiste Hora de Aventura, você é muito criança, você não consegue pegar a complexidade do desenho, sabe? Não consegue pegar todas as nuances, todas as coisas que são pequenininhas, mas que fazem toda a diferença. Extremamente diferentes uma da outra, e momentos muito diferentes da vida dos personagens, e consequentemente com É porque não só na vida dos personagens, mas na nossa vida, não sei se vocês já têm idade pra isso. Mas conforme o tempo vai passando, a gente tem esse lance de, nossa, como eu era burro antigamente. Aí quando você vê hoje, com um olhar de tipo 30 anos à frente, você pensa, eu era burro também de novo. E é isso, é sobre isso. desfechos, também muito diferentes. E através dessas relações era possível perceber o quanto aqueles personagens precisavam mudar ou então tinham mudado. Mas em meio É porque às vezes essas pessoas, elas não têm, não que elas não tenham a capacidade de mudar, mas elas não querem. Isso é uma situação normal da vida, sabe? Tem pessoas que elas não vão querer mudar naquele momento e nunca, às vezes. Porque a mudança, ela gera um desconforto, sabe? Você precisa admitir que você tá errado de alguma forma. a tantos relacionamentos complicados que abordavam muitos problemas de uma forma mais realista e Por exemplo, eu acredito que eles poderiam ter abordado um pouquinho melhor a relação da Jujuba com a Marceline. Eu sinto que talvez ficaram umas coisas, algumas pontas soltas. Mas sempre tem esse lance de tipo, poderia ter abordado melhor, poderia ter resolvido melhor. Ou coisas do tipo. dolorida, como por exemplo Vin e Princesa de Fogo, ou então Marceline e Jujuba, existiu um certo casal no desenho que talvez tenha passado mais despercebido e que Despercebido não, que eles são um dos meus favoritos. E os 8 metros de intestino da Lady Iris. focou exatamente em mostrar aquela parte mais saudável, mais simples e tranquila que a gente costuma idealizar e esperar de um relacionamento. E eu tô falando do Acho que a grande maioria espera, mas ao mesmo tempo a gente um ser humano confuso, sabe? Tem gente que espera um relacionamento tranquilo, mas quando o relacionamento tranquilo chega, ele não tá preparado. Aí, por traumas, por outras pessoas que vieram antes, por N motivos. E assim, tá tudo bem não tá preparado. Isso é normal. O problema é você admitir pra você mesmo que você não tá preparado e você querer forçar você mesmo a estar nessa relação. Aí eu acho sacanagem. do Jake e da Lady Iris, que foram ótimos exemplos de como a gente pode alcançar uma certa paz e prosperidade através de uma relação saudável e no momento certo da vida. Assim como Rigby, Aileen e a Exatamente, no momento certo. Não adianta ter uma relação saudável se uma pessoa tá
querendo a relação saudável e outra pessoa tá levemente traumatizada. Muito traumatizada, pra não dizer o contrário, né? No show, muitas coisas entre o Jake e a Lady foram acontecendo lentamente conforme o desenho estava indo pra frente, e enquanto a gente ficava prestando mais atenção nos outros romances, que eram de fato os principais do desenho e por sinal bem mais tensos, né? Só que então, de vez em quando surgia algum episódio abordando o relacionamento daqueles dois e mostrando de uma forma muito leve como as coisas estavam indo bem entre eles. É uma coisa que eu senti um pouco de falta também. Mais episódios focando na Lady Iris e no Jake, sabe? Não teve tanto episódio assim. Por mais que tivessem alguns episódios específicos sobre eles, faltou um pouco mais, sabe? Eu senti falta disso. Porque teve aquele lance com os iriscórnios explicando e tudo mais, mas eles não se aprofundaram, sabe? Tanto na história dos pais, da guerra entre os cães e os iriscórnios, quanto na história da própria Lady, né? E funcionando. E com certeza isso era muito legal, porque vinha com uma visão muito diferente, bem mais positiva sobre o amor, e tratava como ele não causava. É um amor tranquilo, sabe? É um amor de idoso, né? Não tem outra palavra pra dizer. É um amor que, tipo, depois que você já passou. O Jake, por exemplo, ele passou por. Ele teve uma gangue, ele fez coisas erradas. Mas ele. Vamos dizer que ele se acalmou, sabe? Com a Lady Iris ele se acalmou. Não sei se ela teve esse poder todo, porque não foi realmente. Não foi muito abordado, né? Somente dor, sofrimento e sentimentos negativos, mas sim como ele pode ser paz, pode ser reconfortante, pode ser onde. O amor é paz, mas as pessoas, elas não têm essa noção. Ou se têm, elas não querem ter essa noção de tipo, amor tranquilo? Que isso? Eu quero facada, puxão de cabelo, gritaria, sabe? Não, o amor é tranquilo. Deveria ser, né? Onde a gente quer estar de verdade e o que a gente quer sentir de verdade. O quanto ele pode ser simples e enquanto se mantém. Um lance de falar de simplicidade não tem nada a ver com a Lady Iris nem com o Jake. Mas eu não sei se vocês conhecem Avatar, o Caminho da Água. Lá no começo de Avatar, o Caminho da Água, ele fala: a felicidade é simples. É isso, basicamente. Real. E eu sinto que isso era algo que o Jake e a Lady conseguiam deixar muito visível quando estavam juntos. Logo no primeiro episódio que aborda a relação desses dois, já dá pra ver claramente que eles têm uma conexão muito da hora. Ambos demonstram estar muito felizes durante todo o tempo que estão juntos e valorizam aquele tempo. O Jake É bom estar feliz com uma pessoa que você gosta, sabe? tava com bastante importância aquele período do dia dele que ele iria encontrar a Lady e ficava a todo momento rindo à toa quando tá com ela, e é nítido que eles se divertem juntos, como se os dois não fossem só namorados, mas também grandes amigos que... Vou abrir umas aspas aqui, muito grandes. Depende muito, porque às vezes relações de amizade, elas não são pra virar um namoro. Eu entendo que pessoas têm uma necessidade de dar o próximo passo, mas algumas relações de amizade não são para evoluir para namoros. Por quê? Porque você perde o amigo, aí você tem que pesar muito a mão pra ver se vale realmente a pena. Tem amigos que viram namorados e frequentemente isso acaba virando um problema, sabe? E aí você perde um amigo, você perde um namorado, aí você perde os dois. Aí as duas pessoas têm que pesar na balança se vale a pena, se isso é saudável pros dois. Porque nem sempre é pra funcionar, né? E não adianta ficar forçando isso. Às vezes amigo é amigo mesmo e não vai passar disso. tem muitos gostos em comum e curtem a companhia do outro. E não é à toa que o nome do episódio diz que as duas pessoas favoritas do Jake eram o Finn e a Lady. E por mais que ele tenha ficado com, digamos assim, um pouquinho de ciúme dela naquele app e tenha faltado uma certa comunicação por parte dele, os dois já se entendem logo no final. O Jake reconhece que errou e pede desculpas por ser um bobão. Só contextualizando, o Jake ele ficou com ciúme porque a Lady começou a sair mais com o Finn.
E só por isso mesmo. E a Lady diz que amava ele exatamente por causa disso. Simples assim. E por mais que a gente não entenda absolutamente. É uma coisa interessante, né? Você amar os defeitos da outra pessoa. Por mais que você saiba que os defeitos eles existem, eles estão lá, você consegue amar eles ainda, sabe? Teve uma pessoa que eu olhava os defeitos dela e eu ainda gostava dela, sabe? Porque eu sabia, nossa, ela tem esses defeitos, mas talvez é isso que eu amo nela, sabe? Não é só os acertos, são os erros também. Absolutamente nada que ela tá falando na maior parte do tempo, por ela se comunicar em coreano, é bem fácil de Eu amo o coreano da Lady Iris, só queria deixar isso claro. ver que os dois, por outro lado, se entendem muito bem e se conhecem melhor ainda. E uma grande prova de que esse relacionamento era de verdade e fazia bem pra ambos foi eles terem ficado juntos até o final. E é um pouco difícil de falar sobre a personalidade da Lady, não somente por conta de eu não fazer a mínima ideia do que ela tá dizendo, mas também porque a gente não tem tanto assim da Lady durante o desenho, o que é completamente normal pelo fato dela ser uma personagem secundária e não uma personagem principal, mas dá pra dizer que ela é bem tranquila e parece ser muito legal pelos episódios em que tem alguma participação. É uma boa mãe que ama os filhotes, pelo que foi mostrado, sabe jogar videogame, pode ser bem útil em lutas e de vez em quando dá uma carona pra galera chegar até locais distantes por conta de saber voar. Depois de um episódio extremamente bizarro e tenso envolvendo aquele coração medonho que eu tenho certeza que tu se lembra, a gente recebe a notícia de que a Lady tava grávida e o Jake agora iria ser pai. E tudo isso consegue se tornar ainda mais chocante quando a gente para pra pensar em tudo que aconteceu há pouco naquele episódio. Ela podia facilmente ter perdido os filhotes, mas ainda Sim, porque a Lady ela apanhou bastante, sem sombra de dúvida isso. bem que não aconteceu, e então a gente Mas os 8 metros de intestino dela. Eu nunca vou esquecer esse meme do Jake falando, nossa, no momento vocês vão estar apertando as mãos, no outro momento vocês vão estar se beijando, no outro momento vocês vão estar conhecendo os 8 metros de intestino dela. recebeu alguns ótimos episódios abordando esses filhotes, e também um específico sobre o Jake passando pela desafiadora experiência de ser um pai, se atrapalhando todo de uma forma até bem engraçada, e depois Foi porque ele não tinha nenhuma experiência com os bebês íris córneos. E eles são híbridos, né? Ele tem as características do Jake e as características da Lady Iris. Então, era uma experiência totalmente nova. aprendendo uma valiosa lição sobre não ser tão super protetor e obcecado em fazer tudo de um jeito perfeito e organizado como diz o manual. Depois disso a gente já fica sabendo que os filhotes de íris córneo crescem rápido pra caramba e o Jake acaba meio que se distanciando deles, como dá pra ver no app Ocarina. Mas eu tenho certeza de que se eles envelhecessem no tempo normal, a gente veria o Jake sendo um ótimo pai, apesar do jeito atrapalhado. E eu penso isso por conta da forma com que ele trata o Finn e o Bimo durante o desenho, sempre tentando aconselhar, cuidando da maneira dele, protegendo, basicamente. Mas ele age como um irmão mais velho. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas o Jake não age só como um pai, ele age como um irmão mais velho. Talvez por isso ele não tenha funcionado tanto com os bebês de íris córneos. Sendo um pai pros dois. Bom, pra ser sincero, eu acho que eles não terem abordado tanto assim o relacionamento do Jake e da Lady, no fim das contas, foi uma coisa boa. Às vezes menos é mais. E se tivessem focado... Mas eu gostaria de ter visto algumas coisas do passado da Lady, algumas coisas da vida pregressa do Jake, como ele conheceu a Lady Iris, coisas parecidas. Mas acontece, né? demais nisso, talvez acabasse ficando cansativo e estragando. Além de que não faria muito sentido ficar abordando tanto assim uma relação extremamente tranquila e que tava indo perfeitamente bem, sem nenhum tipo de problema muito sério. Na minha opinião, foi perfeito eles terem mantido algo simples e leve, que foi acontecendo gradativamente, de fundo, no desenho. É isso, gente. Se vocês gostaram desse react, deixem um like, se inscrevam e até o
Próximo react.